Fala galera, beleza? Gente, então vamos lá dar continuidade aí às gravações das aulas que eu prometi que ia estar largando aqui no grupo, tá? Algumas semanas, às vezes, gente, por exemplo, semana passada foi uma semana muito corrida, tive campeonato, algumas coisas eu não consegui abrir o grupo, tá? Então peço desculpas, mas eu vou estar colocando aqui, como eu falei, o grupo está aberto, vou deixar ele aberto para vocês tirarem dúvidas. E a gente falou, o primeiro vídeo que eu enviei foi um vídeo sobre periodização, tá? Até uma coisa que eu vou fazer, eu vou ver se eu tenho como deixar na descrição do grupo, né, os links dos vídeos para até a galera que está entrando depois possa estar vendo os vídeos antigos, maratonando aí vendo. E eu falei sobre estrutura de periodização, off-season, pré-contest, finalização, falei sobre treinamento de força e tal. E antes de na verdade, esse canal não vai ser só sobre bodybuilding, né? Esse canal vai ser também sobre treinamento, sobre hipertrofia, porque o que eu entendo? O ABS que vocês têm no carro hoje, ele foi desenvolvido na Fórmula 1. Então, tudo que a gente tem, as maiores tecnologias automotivas, normalmente elas iniciaram lá na Fórmula 1 e depois vieram para o veículo. No fisiculturismo é a mesma coisa. O fisiculturismo é a Fórmula 1 da hipertrofia e do emagrecimento e definição. Então, grandes estratégias como ciclar carboidrato, low carb, tudo isso partiu do fisiculturismo. E o fisiculturismo continua puxando a frente desse carro, né? E é isso que eu quero estar trazendo isso com vocês. Então, gente, o que eu precisava e o que eu gostaria de fazer é 2 ou 3 aulas de nivelamento sobre conceitos. E o primeiro nivelamento que eu quero falar com vocês é sobre hipertrofia, tá? Então, assim, eu vou pegar uma base, né, do contexto de hipertrofia. Então, a primeira coisa, o que nós temos? Nós temos aonde que é gerada a hipertrofia? A hipertrofia ela é gerada nas fibras musculares. Tá? E eu sugiro que vocês comecem a pegar essas aulas e anotar, porque isso ajuda vocês a fixar. Isso é muito importante na hora de vocês, quando vocês estão falando com os alunos de vocês, os atletas de vocês, isso gera autoridade, sabe? Por que funciona? Não, funciona por causa da sim, sabe? E isso ter claro mostra uma autoridade, e isso aumenta o valor, né, da entrega de vocês. Então eu sempre gravei muitas coisas que eu anotava para depois explicar para os meus alunos. Então, gente, as fibras musculares, a gente tem basicamente as fibras do tipo 1, e as fibras do tipo 2. Aqui, né, nas fibras do tipo 2, a gente tinha uma subdivisão, que era 2A e 2B, mas a gente fala A e do tipo 2X. O que acontece? Qual que é a característica das fibras do tipo 1? As fibras do tipo 1 são aquelas fibras de uma característica de mais resistência, tá? Então, consequentemente, elas são fibras que elas vão dar uma predominância maior para uma via metabólica, ou seja, de consumo, né, mais de gorduras. Então, é aqueles atletas que têm uma característica de mais resistência, eles têm uma predominância dos tipos de fibra 1. É aquela fibra que ela tem um menor calibre, né, ela tem uma baixa capacidade de estocar energia, mas ela consegue produzir muita energia, muito ATP, através da via aeróbica. Depois a gente tem as fibras do tipo 2, que elas têm uma característica mais de força, potência, elas têm uma característica de maior estoque de energia, ou seja, elas têm mais espaço e, consequentemente, elas estocam mais glicogênio, só que elas matam esse glicogênio de forma rápida, então ela tem pouca resistência. E quando a gente entra aqui nos fibras do tipo 2A e 2X, a fibra do tipo 2A é uma fibra que ela pode ser treinável, que de acordo com o estímulo ela pode migrar mais para características do tipo de fibra 1 ou mais para características do tipo de fibra 2X, que é a fibra de maior calibre. Por que é importante eu saber isso? Porque o que ativa a fibra do tipo 1 e o que ativa as fibras do tipo 2? Basicamente, se eu pegar uma caneta, produção, passa uma caneta ali, por favor. Uma canetinha, essa pode ser azulzinha, essa daí. Vai contextualizar melhor. Muito obrigado. Então, gente, o que eu tenho aqui são as fibras do tipo 1 e fibras do tipo 2. O
que acontece que ambas fibras podem sofrer hipertrofia. Tá? Ambas fibras vão sofrer hipertrofia. Então, quando tem um maratonista, você tem que entender que o treinamento do maratonista ele vai gerar o desenvolvimento e hipertrofia da fibra do tipo 1, que é a fibra predominante na utilização do maratonista. Agora eu pergunto o seguinte, se eu aumentar 10% o tamanho dessa fibra e aumentar 10% o tamanho dessa fibra, qual que vai ser mais significativa? E hipertrofia é aumento, né? Ambas geram hipertrofia, mas qual que vai ser mais significativa para o aumento da seção transversal do meu músculo? Qual que vai deixar o meu braço maior, a minha coxa maior? Eu focar nessa hipertrofia ou nessa hipertrofia aqui? Então, a gente tem que cuidar com os conceitos que a gente acha na ciência sobre hipertrofia. O que nós queremos quando a gente fala de resultados estéticos, né, ganho de força, é basicamente aumento da seção transversal desse músculo. Então, eu preciso ter claro o que ativa fibras do tipo 1 e o que ativa as fibras do tipo 2x. E basicamente essa diferenciação é a intensidade do exercício. E quando eu falo a intensidade, é uma relação carga e volume. Por exemplo, se eu tenho um exercício com baixa carga, mas que eu vou me manter executando esse exercício durante muito tempo, né? Uma corrida longa, vamos dar uma corrida, vamos pensar na corrida, não vou nem botar na musculação, na corrida. Se o cara vai correr 42 km, uma maratona, e o cara que vai correr 100 metros, a intensidade da corrida de 42 km ela é baixa, porque o cara tem que se manter por mais tempo. Então eu vou ter prioridade de fibras do tipo 1. Agora, uma corrida de 100 metros, ele vai ter que ter uma grande explosão e ele vai conseguir sustentar aquilo por um curto período de tempo. Fibras do tipo 2x, né? Fibras do tipo 2. Vamos para a academia. Eu faço elevação lateral com 16 quilos. Vou estar ativando fibras do tipo 2x, porque eu vou conseguir executar aquilo ali durante 10, 12 repetições. Agora, se eu pegar um halter de 1 kg, quantas repetições eu vou estar fazendo de elevação lateral? Até quantas eu vou? Será que eu vou estar ativando as fibras do tipo 2x só porque eu estou fazendo elevação lateral com halter de 1 kg? Não, gente, eu vou estar ativando essas fibras aqui. Entendeu? Então, isso é a primeira coisa que vocês precisam ter claro sobre hipertrofia. Como ativar a hipertrofia? Através de uma sinalização, basicamente de intensidade, sobrecarga. A sobrecarga vai direcionar qual tipo de fibra que teu corpo vai estar utilizando. Até para vocês entenderem, essa aqui é uma fibra com característica aeróbica. Aerobia, agora, né? Porque mudou. Essa aqui é anaerobia. Aeróbia e anaeróbia. O ana significa sem a presença de oxigênio e a aeróbia com a presença de oxigênio. Você sabe por que tem essa terminologia? Porque quando eu tenho um exercício com uma sobrecarga alta, ou seja, com uma grande intensidade, o recrutamento dessas fibras musculares ela é tão significativa que isso gera uma oclusão. Oclusão nos vasos. Os vasos são comprimidos e com isso o sangue não consegue transportar o oxigênio. Por isso eu não tenho a presença do oxigênio durante a execução do exercício anaeróbio. Diferente do exercício aeróbio, que eu não tenho essa oclusão e que eu preciso do oxigênio para estar gerando energia. Ciclo de Krebs, aquela confusão no escambau lá. Aqui, ó, sistema TPCP, que é aquela reserva de energia imediata, glicólise. Entendeu? Então, essa é a diferença. E a clareza nesses processos, gente, é muito importante para que vocês entendam como gerar hipertrofia, como gerar aumento da seção transversal do músculo. Beleza? Breve revisão sobre tipos de fibra, tá? Agora vamos falar sobre tipos de hipertrofia. Basicamente, gente, hoje eu tenho como fazer meu músculo crescer de duas formas, tá? Até lembrando, a galera que me acompanha provavelmente já assistiu essa aula minha, mas eu preciso deixar aqui essa aula de revisão para deixar todo mundo no mesmo nível. O que acontece? O meu músculo ele é composto
de fibras musculares, né? E dentro dessas fibras musculares eu tenho várias miofibrilas. Então, vamos pensar que meu músculo é como se fosse um saco, né? Esse saco ele tem um nome, sarcômero. O sarcômero é o ambiente no qual as minhas miofibrilas estão armazenadas. Miofibrilas. Gente, como que eu faço o meu músculo crescer? Esse tem dois tipos. Primeiro tipo, que é aquele que todo mundo fala, que é o mais comum, que é quando eu faço um exercício resistido com uma sobrecarga, eu gero um dano, tá? Esse dano vai gerar um processo de reconstrução dessa musculatura, essa fibra, essa miofibrila vai ser construída maior e mais forte. Aonde que acontece? Isso acontece, que nem eu falei, lá no nível da miofibrila. Aqui é onde que eu tenho aquelas unidades contráteis. Então, meu músculo é um monte de arrozinho, um grudado no outro, tá? Minha miofibrila. E quando esses arrozinhos eles se encurtam, eu vou ter a parte da construção muscular, actina, miosina, tá? Todo aquele escambau que daí é fisiologia bem básica, tá? O que acontece? Quando eu sofro um dano nisso aqui, um estresse, isso aqui ela pode se reconstituir e normalmente, se eu tenho um aporte correto de nutrientes, isso aqui vai se reconstruir maior e mais forte. Maior e forte, tá? Para isso, basicamente, eu vou estar usando proteínas, tá? Então, uma maneira de eu fazer meu músculo crescer é através de tensão mecânica. Então, tensão mecânica, carga, que a tensão mecânica vai gerar o dano e eu vou ter a ressíntese, eu vou aumentar essas miofibrilas com o tempo e a exposição a esse estresse mecânico. Tá ok? Isso aqui é um tipo de hipertrofia. Mas tem uma outra tipo de hipertrofia que ela também é muito significativa. Qual que é o outro tipo de hipertrofia? É quando eu pego e eu aumento o tamanho do meu saco, do meu sarcômero, não do meu saco, né, seus demônios do inferno, mas, né, do sarcômero. O que que eu tenho dentro do sarcômero? Gente, basicamente eu tenho reserva de nutrientes. Então aqui eu vou ter reservas de nutrientes. Vini, que nutrientes? Basicamente, glicogênio. Eu vou ter alguns triglicerídeos e outras coisas, mas basicamente o que eu vou ter aqui é glicose, glicogênio. E, basicamente, o que eu tenho aqui é, eu falo de água com açúcar, porque vocês nunca escutaram falar que o nosso corpo é composto de 75% de água. Então, gente, essa água está aqui, ó, basicamente dentro do músculo, principalmente dentro do músculo. Então, o que acontece? Se eu aumentar a quantidade de água e glicogênio eu tenho aqui, esse meu músculo vai inchar. Consequentemente, se ele inchar, ele aumenta a seção transversal do músculo. Como que eu faço isso acontecer? Através de estresse metabólico. Vini, o que é estresse metabólico? É eu ficar mais tempo executando um movimento, é fazer mais repetições, uma série de coisas. Por exemplo, assim, reduzir o tempo de intervalo é uma maneira de gerar estresse metabólico. Por quê? Porque para que serve o intervalo entre uma série e outra? É para recuperar o meu estoque de glicogênio. Então, se eu tenho menos intervalos, eu tenho menos recuperação e, consequentemente, eu gasto mais o estoque. Eu fazer métodos de treinamento, por exemplo, eu fazer um drop, que é um método de treinamento com uma característica metabólica. Eu faço uma carga, quando eu falhei, eu baixo a carga para me continuar em tensão, né? Eu trabalhar com séries altas de 15, 20, sei lá, mais. Tudo isso são características mais metabólicas.
Um treino pode ser uma característica mais metabólica. O que é mais metabólico? Significa que eu tive um grande abalo, né, um grande consumo nas minhas reservas de glicogênio, tanto do músculo quanto do fígado, que isso é para outra aula. Tá? E o que eu tenho que entender? O que seria um treino que não é metabólico? Para a gente contestar. É aquele treino que eu vou dar bastante tempo de intervalo, eu vou trabalhar com séries baixas, ali 8, 10 repetições, vou dar 3, 4, 5 minutos de intervalo. Quando eu tenho um treino sem essa característica metabólica, eu consigo ter mais tensão, porque eu consigo descansar mais, consequentemente eu consigo levantar mais carga. Beleza? Qual que está certo e qual que está errado? Ambos estão certos, só que ambos geram tipos de hipertrofia diferente. Agora, qual que é melhor? Não tem, gente. O que é o principal é eu tentar fazer o máximo de hipertrofia, tanto miofibrilar quanto sarcoplasmática, para que meu músculo cresça mais. Por que o estresse metabólico gera essa hipertrofia? Porque no momento que eu reduzo as reservas de glicogênio do meu músculo, isso gera uma sinalização para que após o treino eu preciso repor essa energia, porque eu gastei. E principalmente através do consumo de carboidratos, ó, aqui é principalmente através do consumo de carboidratos, aqui é através do consumo de proteínas, eu vou repor esse estoque de glicogênio e meu músculo começa a ficar mais inchado, consequentemente ele cresce. Então, gente, esses são os tipos de hipertrofia que a gente tem. É o que nós chamamos de hipertrofia miofibrilar, hipertrofia sarcoplasmática. A planta deve estar aqui na frente, mas vocês devem ter aqui, sarcoplasmática. Como que eu gero hipertrofia miofibrilar? Tensão mecânica. Como que eu gero hipertrofia sarcoplasmática? Principalmente através do estresse metabólico. Vini, quer dizer que é só através dessas duas maneiras que eu vou gerar hipertrofia? Não, tem mais uma que se chama na verdade é um subproduto, né? Eu vou quebrar isso aqui em dois para facilitar para vocês. A tensão mecânica, gente, ela pode ser gerada através de duas formas. Desculpa. A tensão mecânica ela vai gerar dois tipos de hipertrofia, tá? Tensão mecânica, ela gera dano muscular. Ó, então traz isso aqui para cá, ajuda o prof aqui. Dano muscular. Que é isso aqui que eu expliquei. E a tensão mecânica ela vai gerar uma outra coisa, que é uma sinalização. Sinalização. Não sei se vocês estão vendo aqui, mas o que é essa sinalização? Essa sinalização, gente, é o que nós chamamos a famosa mecanotransdução. Transdução. Além de a carga que eu trabalhar, ela gerar esse rompimento de fibra, eu tenho vários sensores nas minhas estruturas musculares. E esses sensores, eles identificam que eu estou trabalhando com cargas altas e eles geram um sinal lá para dentro do meu músculo. E esse sinal vai lá no meu DNA e ele começa a sinalizar hipertrofia, porque ele identifica que eu estou trabalhando com cargas altas e ele sinaliza para dentro do meu músculo que ele precisa estar preparado novamente. Então, quando eu falo de hipertrofia miofibrilar, que ele vem através da tensão mecânica, esse músculo vai crescer tanto por causa do rompimento da fibra, quanto por causa de uma sinalização química que vai para dentro do músculo estimulando a hipertrofia. Se chama mecanotransdução, quando a gente traduz o estímulo mecânico em um sinal bioquímico. Tá ok? Gente, é assim que o músculo cresce. Agora a pergunta é, como que eu traduzo tudo isso aqui em uma sessão de treino? Hoje eu vejo muita gente discutindo sobre
tem que ter muito intervalo, ou não, tem que botar método de treinamento, não, o intervalo tem que ser curto. Gente, é um bando de imbecil batendo cabeça, tentando levantar a bandeira, quando na verdade o que eu preciso fazer é os dois. Eu tenho que fazer o máximo de hipertrofia miofibrilar e o máximo de hipertrofia sarcoplasmática para fazer meu músculo crescer o máximo possível. Por isso que eu vou comer proteína, eu vou comer carboidrato e ambos são significativos. Agora, o que eu preciso entender é como que eu coloco tudo isso aqui em uma sessão de treinamento. E isso vai ser uma outra aula que eu vou dar a vocês. E, gente, quem é o principal pai, né, o defensor desse processo aqui? Eu aprendi, a primeira vez que eu escutei isso, quando eu falei com esse cara chamado Patrick Tuor. Quem é o Patrick Tuor? Patrick Tuor é um treinador de fisiculturismo da Suíça lá, que é o atual treinador do campeão da 212. E ele é o cara que criou um método de treinamento SST. O que significa ST? Sistema de Estimulação Sarcoplasmática. System Sarcoplasma Training. Significa que ele, além, numa sessão de treino, ele foca em gerar o máximo de hipertrofia nos dois ângulos. Tá? Então, quando a gente fala de hipertrofia, isso aqui que é importante vocês terem claro. Um último ponto. Gente, cuidado com a clareza sobre hipertrofia miofibrilar e hipertrofia sarcoplasmática. Vini, posso fazer meu músculo crescer só através da hipertrofia sarcoplasmática? Pode. Se eu ponho muito volume, eu gasto muito glicogênio, se eu como muito carboidrato, depois meu músculo incha, ele vai parecer grande. Qual que é o problema disso? Principalmente no fisiculturismo. Quando tu faz um atleta, uma pessoa crescer muito baseada em hipertrofia sarcoplasmática, só em volume, quando essa pessoa entra num processo de definição ou num processo de restrição calórica para buscar uma competição ou algo assim, normalmente a gente vai ter uma redução no consumo de nutrientes, carboidrato, proteína, mas principalmente carboidrato. E o que acontece? Se essa pessoa encheu muito esse saco, fez ele crescer só através de aumentar o estoque, quando eu aperto a dieta, ele não tem mais esse nutriente para sustentar, esse músculo murcha. Então, vira um pouco de uma hipertrofia meio ilusória. Então, a gente sempre tem que ter claro que, na minha opinião, essa aqui vai ser sempre a prioridade número 1. Tá? Eu sempre começo tentando gerar hipertrofia miofibrilar e depois eu parto para a sarcoplasmática. Certo, gente? Então essa foi a aula de hoje. Na próxima aula de nivelamento a gente vai fazer sobre emagrecimento, tá? Um livro que eu sugiro, que é o meu guia de hipertrofia, sabe? Porque o estudo saiu falando sobre isso. É um bando de imbecil que muitas vezes nem sabe o que é hipertrofia. Mas esse cara aqui é muito top. Esse cara, Brad Schofield, é um dos maiores pesquisadores de hipertrofia do mundo. Fala tanto de fisiculturismo, e esse aqui é o livro dele, tá? Então, se tu fosse dizer qual que é o guia número 1 de hipertrofia, eu diria que esse é o livro que você precisa ter. Certo, gente? Então, podem trazer as perguntas ali no grupo. Espero que vocês tenham gostado da aula. Às vezes eu fico meio acelerado, porque agora eu estou medicado. Estou tomando Vinvance para o meu TDAH, então às vezes eu dou uma acelerada. E eu patinei aqui, ó. Por isso que aqui é papum, né? Eu expliquei para vocês essa tensão mecânica. Ela é dividida, eu devia ter falado isso antes de falar da tensão mecânica. Mas tudo bem. Certo, gente? Espero que vocês tenham gostado da aula. Lembrando que esse grupo também é um grande canal de comunicação, oportunidades. Por exemplo, às vezes sai lá no Iguaçu um link de um e-book gratuito. Eu vou mandar aqui para vocês baixarem. Tá? Cursos que tiverem, eu vou estar enviando aqui para vocês e oportunidades. Então, até, gente, eu como expert, eu tenho acesso a algumas bolsas de pós-graduação. Então, para que são essas bolsas de pós-graduação? São bolsas de pós-graduação de 50%, não são integral, mas é que a Uniguaçu disponibiliza para mim, para aqueles alunos que têm engajamento, que pessoas que a gente vê que buscam um conhecimento diferenciado, e eu tenho essa oportunidade para quem tiver interesse. Tá? Então, se você tem interesse nisso, Vini, eu queria fazer uma pós-graduação, pode me chamar no direct ali, ou me mandar uma mensagem, às vezes eu posso demorar um pouco para responder, que daí eu posso ver viabilidade, né, de estar disponibilizando isso para vocês.
Certo, gente? Grande abraço e uma ótima semana.